Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui mais uma vez para estudarmos uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Desta feita é a lição de número 9, que tem como título A Evangelização das Crianças. E o texto áureo da nossa lição de hoje está em Mateus capítulo 18, versículo 14, que diz assim: Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. E a verdade prática declara: a evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos diante de uma lição muito importante que trata da evangelização das crianças. As crianças, Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E aqui as crianças também estão incluídas, porque elas também são criaturas de Deus, elas também são alvos da grande comissão de Jesus e não podemos deixar de fora as crianças. As crianças também são muito especiais e valorosas para Deus e são necessitadas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos conscientizar de que a criança é pecadora e pode perder-se, saber que a criança crê e pode salva, e também vamos mostrar como evangelizar as crianças, né? Quanto mais cedo as crianças forem evangelizadas, como diz aqui na introdução da nossa lição, maior será a sua chance de escapar aos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é urgentíssima. Muitas vezes, alguns movimentos evangelísticos e algumas ações evangelísticas de algumas igrejas e de muitas das nossas igrejas está muito focada na evangelização de adultos. Realmente temos que evangelizar os adultos, mas não podemos dispensar e negligenciar a evangelização das crianças. E o trabalho de ensino da palavra de Deus e de evangelização das crianças não pode ficar restrito apenas às crianças filhos dos crentes, filhos dos cristãos, mas também devemos alcançar as crianças cujos pais não estão na igreja, não servem ao Senhor. Elas também precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, precisam ouvir a palavra de Deus, porque Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade, inclusive também as crianças. Então, no tópico 1 da nossa lição, nós vamos estudar e aprender que a criança ela é pecadora e pode perder-se. Então, o pastor José Roberto, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse todos aí pecaram está incluindo todas as pessoas, todo mundo, toda a humanidade e cada pessoa individualmente, e podemos já perceber, já desde a tenra idade, a presença e a marca do pecado no ser humano, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. Esse primeiro ponto que trata sobre a criança é pecadora e pode perder-se, e aí o ponto 1.1, a criança é nascida em pecado. Quando nós dizemos que todos pecaram, nós estamos levando em consideração a doutrina bíblica do pecado em Adão. Então, em Adão, todos pecaram. Quando Adão transgrediu, quando Adão caiu, com ele todos caíram, e isso diz respeito a uma tendência, uma propensão para o pecado, e isso atinge todas as crianças, todas as pessoas que nascem em potencial pecadoras. O salmista diz isso lá no Salmo 51, no versículo 5, ele atesta: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós aí aproveitamos para fazer uma distinção entre o pecado enquanto uma condição e pecado enquanto atitude. Então, todas as pessoas, elas pecam. Inclusive, o texto bíblico diz que todos são pecadores, não há quem não peque. Mas, ao mesmo tempo que todos pecam porque são também
pecadores, porque nasceram nessa condição de pecado, nasceram com essa propensão para o pecado. Então a criança também precisa ser alcançada. Nós devemos despertar para o valor da evangelização às crianças. Às vezes, nós, quando pensamos em evangelizar, colocamos em mente logo os adultos, mas é preciso também estabelecer estratégias e formas e procedimentos para que nós também possamos alcançar as crianças. O ponto 1, ponto 2 da nossa lição diz que a alma da criança, ela está em perigo. E aí, pastor Fábio, Jesus diz aqui em Mateus capítulo 18, versículo 14, que assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Inclusive é o nosso tema aqui do texto áureo. Então a vontade de Deus e a vontade de Jesus é também alcançar as crianças. Isso porque nós temos uma tendência, sobretudo naquela sociedade ali do primeiro século, mais especificamente em virtude da influência gentia, da influência helenista, as crianças não eram consideradas. E ainda hoje nós vivemos numa sociedade extremamente pragmática, voltada para a produção, e como as crianças às vezes estão fora do mercado de trabalho e às vezes as crianças não lhes são dadas as devidas importâncias, elas ficam à margem, inclusive, do processo da evangelização. E eu me preocupo, sobretudo, com muitas crianças que a gente atesta em condição de vulnerabilidade, aquelas crianças que estão nas ruas, aquelas crianças que foram abandonadas, e essas também precisam de um trabalho integral da igreja, um trabalho evangelístico, levando o evangelho, a boa nova, e também uma atuação direta para tirar essas crianças dessa condição. Então, pastor Fábio, nós temos aí os 2 primeiros pontos aqui, subtópicos desse primeiro ponto da lição, é que a criança é nascida em pecado e que a alma da criança está em perigo também em relação à sua perdição, porque todos pecaram e por causa do pecado a condenação que é posta sobre os homens, inclusive as crianças, é a condenação. E aí nós precisamos levar o evangelho para essas crianças. Agora, pastor Fábio, tem uma situação aí, você pode complementar o que eu acabei de dizer, mas também tratar sobre essa questão da inocência e a questão da salvação das crianças, se as crianças estão salvas. Essa é uma pergunta bastante interessante que geralmente as pessoas nos fazem. É isso aí, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador, já foi dito aqui por esta ocasião sobre a condição de pecado, o estado de pecado que atinge toda a humanidade, inclusive as crianças. Em Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, após o dilúvio, ali Deus falou dessa condição de iniquidade das pessoas desde a sua meninice. No Salmo 58, versículo 3, também o salmista coloca essa condição, essa questão de pecado, da condição de pecado desde a mais tenra idade, e a gente vê também no dia a dia, experimentamos na experiência e no convívio com as crianças, que desde muito cedo elas já demonstram traços de uma natureza carnal e pecaminosa. Portanto, por este motivo, a gente pode entender que elas estão correndo perigo. Mateus capítulo 18, no versículo 6, Jesus disse: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então a gente vê aqui que Jesus colocando a questão que as pessoas podem, não deve, mas é possível alguém fazer tropeçar um destes pequeninos, que são as crianças. Nos versículos anteriores a gente vai entender que os pequeninos que ele está falando aqui se referem às crianças. Então as crianças, pequeninos que creem em mim. Então as crianças, elas podem
crer, elas têm capacidade para crer, elas têm capacidade para tropeços na questão da fé, da vida espiritual. E no versículo 14 diz que não é a vontade de vosso Pai Celestial que pereça um só destes pequeninos. Então há a possibilidade dos pequeninos, das crianças perecerem. Por isso a gente precisa chegar antes com a evangelização, com a palavra de Deus, porque elas vão crescendo e vão saindo da idade da inocência. É o tópico 1.3 da nossa lição, né, que embora portadora do pecado original, a criança não tem o pecado experimental. Por isso dizemos que a criança ela está na idade da inocência. Se ela vier a morrer nesse estado, no estado da inocência, ela é salva, ela vai para o céu, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, conforme Paulo falou lá em Atenas, em Atos capítulo 17, versículo 30. Todavia, a partir deste momento que atinge, que sai da idade da inocência e passa para a idade da consciência, então a criança passa a distinguir entre o bem e o mal e assim torna-se culpada pelos seus erros e assim é imputada a ela a culpa pelo seu pecado, pelos seus pecados experimentais. Então isso é uma coisa muito importante. Toda a humanidade, todos nós, por natureza, somos filhos da ira, porque nós nascemos na condição, no estado de pecado, porém, durante um tempo, a criança não tem condições, ou seja, estruturas cognitivas para distinguir entre o bem, o mal, o certo e o errado. É justamente nessa fase da idade da inocência, essa fase chamada assim, fase da inocência. Logo, não existe condenação para o pecado nesse período, pois não há discernimento entre o bem e o mal. Porém, chega um momento da vida da criança que ela já passa a distinguir melhor essa questão entre o bem e o mal e fazer escolhas baseadas na sua consciência e a partir deste estado, dessa condição, dessa idade, desse momento, ela já passa a responder pelos seus atos. Agora, a grande pergunta é saber em que época, com quantos anos a criança sai do estado de inocência para o estado da consciência. Bom, mas vamos responder essa pergunta para você no próximo bloco, porque este bloco já terminou e faremos um breve intervalo e já já retornaremos.
Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos aqui estudando a respeito da evangelização das crianças e no tópico 1 da nossa lição, o assunto é que a criança é pecadora e pode perder-se. Então falamos sobre essa questão da condição de pecado em que nasce todas as pessoas, que a alma da criança está em perigo, e estávamos discutindo essa questão da inocência e a fase da inocência. A grande pergunta que se faz é o seguinte: com quantos anos a criança sai da fase da inocência para a fase da consciência? Em que período, em quanto tempo, com quantos anos ela sai dessa fase em que não tem a consciência entre o certo e o errado para esta fase da consciência? Então, pastor Zé Roberto, os nossos telespectadores querem saber, existe uma data exata, com 10 anos, com 12 anos, com 9, com 7 anos, que a gente pode usar esse critério único para todas as crianças, para definir que a partir daquele momento ela é responsável por seus atos? Não, pastor. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela adota institucionalmente o procedimento de batizar as crianças após os 12 anos de idade. Isso baseando-se numa estimativa que se faz, numa regra geral. No entanto, a gente especificamente não pode determinar, ainda que a gente respeite o procedimento do nosso regimento, do nosso estatuto, mas assim, em relação a Deus, só Ele sabe quando uma criança já alcançou a maturidade. Nem mesmo os pais podem determinar. E cabe a Ele julgar cada situação especificamente. A nós, os pastores, os pais, evangelizadores, compete nós evangelizarmos a todas as crianças indistintamente, de todas as idades, nas várias faixas etárias, na expectativa de que essas crianças elas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Quando elas se tornam conscientes do pecado, deixam a fase da inocência, aí nós entregamos a Deus, só a Deus pertence, né? E aí, pastor Fábio, eu gostaria de destacar aqui, antes de nós entrarmos no segundo ponto da nossa lição, destacar algumas razões pelas quais nós devemos evangelizar as crianças, né? A irmã Helena Figueiredo, ela publicou um livro intitulado A Importância do Evangelismo Infanto-Juvenil, e neste livro ela cita algumas razões, e eu quero apenas elencá-las aqui. A primeira razão pela qual nós devemos evangelizar as crianças é porque é um mandamento divino. Nós temos lá em Deuteronômio 4, 9 e 10, Deus já dando instruções específicas para os judeus evangelizarem seus filhos. Provérbios, o livro de Provérbios está cheio de instruções. O mais conhecido versículo é Provérbios 22 e 6, que diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando crescer, não se desviará dele. Evidentemente, essa é uma orientação geral, enquanto um princípio. Isso não garante que a criança não possa se desviar, mas é a nossa responsabilidade evangelizar e ensinar. 2. Jesus deu exemplo, por isso devemos imitá-lo. Mateus 18 e 2, Marcos 9, 36 e 37, nós vemos Jesus, justamente no momento em que os discípulos estavam se indagando quem seria o maior entre os discípulos, Jesus coloca uma criança no meio, mostrando o devido valor que aquelas crianças tinham. O pastor Fábio aqui, inclusive, já ressaltou a importância que Jesus dá às crianças quando ele diz que não quer que nenhuma das crianças, dos pequenininhos ou dos pequeninos, se percam. Terceira razão, todos pecaram, inclusive as crianças. O pecado alcançou a todos. Então, as crianças precisam ser evangelizadas para que as crianças também se arrependam e passem a viver em conformidade com a palavra de Deus. Quarta razão, as crianças ou os infantos juvenis possuem uma alma imortal. Então, são crianças, mas que têm almas. E, às vezes, a gente equivocadamente pensa que quando uma criança creu apenas meia alma, mas creu uma alma inteira. E creu não apenas meia vida, mas uma vida inteira que pode ser dedicada ao trabalho do Senhor. 5. A Bíblia esclarece que uma criança pode ser salva. Então, se uma criança pode ser salva, ela deve ser
evangelizada. E sexta e última razão, Jesus recebeu o perfeito louvor da boca dos pequeninos, lá em Mateus capítulo 21, versículo 16. Essas são algumas dentre as muitas razões pelas quais, meu irmão, minha irmã, nós devemos evangelizar também as crianças. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, pastor Zé Roberto. E no tópico 2 da nossa lição, fala que a criança pode crer e pode ser salva. Elas têm a capacidade de exercer a fé, de ter fé ou não ter fé. E aqui uma coisa interessante com relação às crianças é que as crianças, o coração da criança é como uma terra virgem, que a primeira semente que for semeada nela é a que vai pegar, que vai germinar, vai crescer, desenvolver e tomar conta daquele ambiente, daquele solo, daquela terra. E a criança, ela é bem receptiva ao Evangelho. A criança, ela resiste menos à pregação do Evangelho. Se você vai contar uma história bíblica, vai falar do plano da redenção para as crianças, a gente percebe que elas têm mais facilidade de absorver o ensino. Elas não são muito resistentes ao Evangelho, como acontece com os adultos, porque os adultos já estão há vários anos aí, sendo a sua mente, o seu coração, sendo ensinado aí por muitas heresias e muitas coisas distorcidas, já tendo experimentado muito o pecado e viciado na condição de pecado. No caso das crianças, elas têm mais facilidade, são mais abertas ao Evangelho. Então isso é muito importante. Muitos irmãos da nossa igreja e de outras igrejas converteram-se a Cristo na época em que era criança. Nós sabemos e vemos e testemunhamos vários exemplos de que uma pessoa aceitou a Cristo quando criança e até hoje ainda permanece, e uma vez na igreja, servindo ao Senhor, os pais também passaram a crer e também toda a família servem a Deus. No tópico 2.1 da nossa lição, os pequeninos creem em Cristo. Então queremos aqui mais uma vez chamar a sua atenção para o que diz Mateus capítulo 18, versículo 6. Nesse capítulo 18, nos versículos de 1 a 5, Jesus estava ensinando aos discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus, porque estava havendo lá uma discussão, uma polêmica entre os discípulos, para saber quem era o maior no reino dos céus, entre eles. E aí Jesus, Mateus 18, 2, ele chama uma criança, coloca essa criança no meio deles. Marcos diz que Jesus colocou essa criança no colo, então, portanto, era uma criança bem pequena, uma criança que podia se colocar no colo. E aí Jesus falou que quem não se tornar como esta criança, quem não se humilhar como a criança, não será grande no reino de Deus, etc. Então, Jesus, após ter falado isso, e aí ele diz no versículo 6 de Mateus capítulo 18, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Então ele estava dizendo, esses pequeninos que creem em mim. Então a criança pode sim crer no Senhor, ela tem a capacidade de exercer sua fé, ela não é somente um corpo, mas também é espírito, ela tem uma alma, ela tem uma parte imaterial também, ela tem a capacidade de crer no Senhor. E no versículo 14 diz que não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, Jesus não quer que os pequeninos pereçam, não quer que eles sejam condenados, não quer que eles se afastem de Deus. Esses pequeninos que creem no Senhor, Jesus disse, ela advertiu aqui em Mateus 18:6, que os adultos não devem fazer tropeçar nenhuma destas crianças. Inclusive, Jesus, em outra ocasião, disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Não as impeçais, foi o que Jesus falou, porque muitos adultos dificultam a questão das crianças. Inclusive, nas nossas igrejas é comum ter culto infantil, é comum ter cultos organizados pelo departamento infantil, onde as crianças têm a oportunidade de cantar. Inclusive, Jesus disse que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor.
Então, os adultos e os demais membros da igreja devem considerar bastante o trabalho de evangelização das crianças, a necessidade de falar de Jesus para as crianças. Então, pastor José Roberto, esse privilégio de crer no Senhor não está reservado apenas aos adultos, mas também às crianças. Jesus, ele é inclusivo, ele não deixa ninguém de fora, e a igreja também deve seguir este mesmo exemplo de Cristo. A igreja não pode ser voltada, especializada. Às vezes tem igreja que é só para a terceira idade, outra é só para jovem. Não, a igreja tem que estar, pessoas de todas as faixas etárias têm que se sentir bem, porque Jesus recebe a todos igualmente no seu corpo, que é a igreja. É isso mesmo, pastor Fábio. E por falar nesse Jesus inclusivo, eu me lembrei aqui do Evangelho segundo Lucas, que é considerado o evangelho mais inclusivo, né? Ele traz um retrato de um Jesus inclusivo e ele mostra, inclusive, Jesus criança. Então ele já dá esse destaque, Jesus criança, mostra Jesus se importando com as crianças, se envolvendo com as crianças, valorizando as crianças. Então é importante que a igreja também assuma esse compromisso. Infelizmente, nós vemos, pastor Fábio, alguns pastores, assim, às vezes de forma muito ingênua, não por maldade, mas às vezes ele diz assim: irmãos, vamos valorizar as crianças, porque as crianças é o futuro da igreja. E, na verdade, as crianças não são o futuro da igreja. As crianças é o futuro, o presente da igreja, melhor dizendo. Então, elas já fazem parte da igreja. Inclusive, o ponto seguinte aqui da nossa lição, o 2.2, o comentarista trata a respeito das crianças, das cartas bíblicas. O pastor Zé Roberto, me permita só enfatizar essa questão, que Jesus também foi criança. Tem muita gente que acha que Jesus já nasceu adulto, ele já se encarnou num adulto aí de 33 anos, de 30 anos de idade. Foi apresentado no templo como criança, né? Exato. Passou por todos os procedimentos judaicos da religiosidade dos pais Com 12 anos já estava discutindo teologia e Bíblia com os doutores. Exatamente. E a Bíblia diz... Lucas narrou em Lucas capítulo 2, versículo 40, que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha aí, a graça de Deus estava sobre uma criança. Então Jesus, enquanto homem, foi criança, cresceu e teve o seu desenvolvimento natural e normal, como toda e qualquer criança. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa, um breve intervalo, voltaremos em seguida para dar continuidade à discussão desse tópico. Continue conosco. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a respeito da evangelização das crianças. Nós precisamos evangelizar e alcançar as crianças para Cristo. E o ponto 2.2 da nossa lição fala sobre as crianças das cartas bíblicas. Paulo começa a sua epístola aos Efésios, aos crentes de Éfeso, direcionando-a aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O nosso comentarista aqui, ele nos faz lembrar que naquela igreja de Éfeso, era uma igreja composta de pessoas das mais diferentes faixas etárias. Inclusive ele dá orientações lá em Efésios capítulo 6, versículo 1,
para que os pais criem os seus filhos no temor do Senhor, não os irritem, e ao mesmo tempo que os filhos sejam obedientes aos seus pais. Então isso quer dizer que no bojo, no escopo daquela igreja, haviam crianças. Então preste atenção você, meu amado irmão, minha irmã, meu caro telespectador, telespectadora, que a igreja é composta também por crianças e elas precisam ter o seu devido espaço. Então é importante que nas nossas igrejas, nas nossas congregações, igrejas locais, nós tenhamos cultos para as crianças, temos eventos destinados às crianças, também eventos realizados pelas crianças, cultos infantis nos quais as crianças têm uma oportunidade de cantar, as crianças têm uma oportunidade de pregar. Então, as crianças fazem parte já da igreja e do corpo de Cristo. Não podemos alimentar aquela ideia, temos que evangelizar as crianças porque elas serão o futuro da igreja. É bem verdade que no futuro as crianças poderão ser os nossos missionários, missionárias, pastores, o ministério, a liderança da igreja, pessoas que vão atuar levando adiante a mensagem da cruz de Cristo, mas hoje elas já precisam ter o seu devido espaço, inclusive espaço físico, pastor Fábio. Eu me preocupo quando nós vamos pensar na construção, na edificação de um templo, não esquecemos do lugar das crianças e dar um lugar de prestígio, né? Não fazer só aquele puxadinho abandonado lá em algum lugar, como se fosse um depósito para colocar as crianças dentro. Então, evidentemente, já existem algumas construções que já estão feitas e não se pode fazer muita coisa a respeito de imediato, mas quando você for planejar, você pastor, você que é líder, pense nas crianças, coloque as crianças no meio, assim como Jesus colocou, lhe dando o devido valor. Não é isso, pastor? Verdade, Jesus colocou as crianças num lugar central, de destaque, deu a importância para elas e advertiu aos seus discípulos que não impeça, não embarace, não dificulte as crianças se achegarem até Cristo. E aqui aproveitamos a oportunidade, já que o pastor Zé Roberto tocou nesse assunto da estrutura física da igreja. Isso as crianças percebem se a sua igreja dá o devido valor a elas ou não, no que diz respeito à estrutura física, se as salas da escola dominical, do culto infantil, são bem arejadas, são bem equipadas, enfim, se há essa atenção especial com as crianças. Tem muitos pais em muitas igrejas que não dão a devida atenção para as crianças, não cuidam da vida espiritual delas, só faz tudo na igreja voltado para os adultos. Depois as crianças crescem, viram adolescentes e jovens e adultos, se desviam, se afastam dos caminhos do Senhor e depois a igreja vai estar lá chorando, orando, intercedendo a Deus para Jesus salvar, para Jesus trazer de volta as crianças que já cresceram sem ser percebidas pelos adultos. Então isso é muito importante. Uma igreja que valoriza as crianças é uma igreja que investe em crianças, investe em obreiros da infância, qualificando, treinando esses obreiros da infância para poder evangelizar as crianças, que exijam a qualificação especial dos professores, das professoras, em material didático, em estrutura física de sala de aula, de carteiras, cadeiras e bancos pequenos, na altura adequada para as crianças, enfim, tudo é necessário. Agora, também uma coisa importante, a responsabilidade de evangelização das crianças por parte dos pais, de evangelizar os seus filhos. Filho de crente não é crentinho. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Já falamos aqui, o pastor Zé Roberto falou em Provérbios 22:6, a recomendação é de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. E nós vemos aqui uma família que soube fazer isso muito bem, que é a família de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim, que pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento,
a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nós vemos aí a fé em 3 gerações, vó, mãe e filho. Então nós vemos aí a avó Lóide, a mãe Eunice e o filho de Eunice, que era Timóteo, que tinha essa fé viva no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também nesse mesmo livro de 2 Timóteo, no versículo 14, Paulo dizendo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então ele está recordando aqui a boa formação bíblica e espiritual que Timóteo recebeu da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide. E diz aqui o versículo 15 de 2 Timóteo capítulo 3, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então Timóteo, já desde a infância, ele já aprendeu a palavra de Deus, foi evangelizado, já sabia a Bíblia, as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo, conforme Paulo falou. Então daí, pastor Zé Roberto, a importância também de evangelizar as crianças, esse evangelismo que começa em casa, evangelizando nossos filhos, e a igreja também tem a parte dela, e assim nós vamos semeando a palavra de Deus nessa terra que é muito fértil, que é o coração das crianças. É isso mesmo, nós temos exemplos também de crianças lá no Antigo Testamento, que nós podemos destacar, que foram crianças que também foram ensinadas, instruídas a partir da palavra de Deus. Nós temos o exemplo de Moisés que passou por um período de perseguição, no qual as crianças hebreias estavam sendo dizimadas pelo faraó do Egito, e ali Miriam e a sua mãe, Joquebede, montaram uma estratégia para colocar a criança Moisés dentro, no caso, ele ainda não tinha esse nome, mas assim seria chamado, colocaram ali dentro de um cesto betumado, e ele foi retirado daquele cesto, que foi posto ali no rio, e foi criado lá no Egito como príncipe. Mais um detalhe: Moisés foi amamentado pela sua mãe Joquebede através de uma providência divina. E isso, meu amado irmão, irmã, saiba você que eu creio que durante aquele período em que Moisés foi instruído, foi alimentado pela sua mãe, ele também recebeu instrução, e ele apercebeu-se de que era também um hebreu. E aquelas instruções que ele recebeu foram fundamentais, as instruções que ele recebeu foram fundamentais para desenvolvimento da sua fé e depois para se tornar no grande libertador do povo de Israel. Nós temos o caso também de Samuel, que Ana, a sua mãe, que era estéril, ela orou a Deus e clamou a Deus para que lhe desse um filho. E Deus providenciou que ela engravidasse, que ela tivesse uma criança, e ela havia prometido de oferecer aquela criança ao Senhor. E lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 11, 18, 26, nós vemos Samuel no templo, dedicado ao Senhor, servindo a Deus, e ali ele aprendeu logo muito cedo a ouvir a voz de Deus, a ouvir Deus falar. Então é importante que as crianças sejam instruídas, ensinadas a ouvirem a palavra de Deus, a temerem a Deus, a buscar a palavra de Deus. E nós temos também, pastor Fábio, um caso de uma menina lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3, no caso de uma menina que ela era escrava de Amã, era uma menina hebreia, uma menina israelita, e ela, por ter conhecimento da palavra de Deus, ela evangelizou aquele líder, né, aquele general. E isso serve também de instrução para todos nós, para nós aprendermos que as crianças que são ensinadas, que são instruídas na palavra de Deus, elas podem inclusive
evangelizar outras crianças, levando a elas e a adultos também a palavra de Deus. É verdade, pastor Zé Roberto, a criança não somente tem a capacidade de crer no Senhor, de adorar, de servir a Deus, mas também de se tornarem evangelistas, de evangelizar, de falar de Jesus para outras crianças, inclusive também não somente para crianças, mas também para os adultos, como aconteceu aqui dessa escrava hebreia que morava lá na Síria e evangelizou, falou do Deus de Israel para Naamã. Eu tenho uma experiência própria de trabalhos de igrejas aqui no Vale do Açúcar que começaram a partir da evangelização das crianças. A estratégia evangelística dos pastores que lideraram esse trabalho, eu ajudei e cooperei com eles, mas era de trabalhar primeiro na evangelização das crianças e com isso vinham também os pais das crianças e acabou que os pais também iam sendo evangelizados e assim foi uma bênção, Deus operou maravilhosamente. Amados telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa, vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para o último bloco da nossa lição de hoje. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco da nossa aula de hoje e agora nós vamos estudar o tópico 3 da nossa lição, como evangelizar as crianças. Bom, temos aí várias estratégias disponíveis para a evangelização das crianças e em cada realidade, em cada lugar, nós vamos ver, na verdade não é bom que a igreja utilize só de uma estratégia, mas que a igreja utilize o maior número possível de estratégias para evangelizar as crianças, todas elas atuando simultaneamente. Mas aqui o nosso comentarista, ele elenca aqui 4 estratégias que nós podemos usar para a evangelização das crianças e a primeira aqui fala da escola dominical. E para quem não sabe, e o nosso comentarista colocou aqui, é importante a origem da escola bíblica dominical, como começou a escola bíblica dominical. Então, esse inglês chamado Robert Hicks, em 1780, ele começou o trabalho de escola bíblica dominical e o objetivo foi a evangelização de menores que viviam nas ruas lá da sua cidade. Ele estava lá estudando, querendo preparar o seu sermão, estudando a sua Bíblia, e as crianças na rua ficavam brincando e fazendo muito barulho e muito ociosas, etc. E ele se incomodou com aquilo e Deus tocou no coração dele para cuidar daquelas crianças, juntar aquelas crianças no lugar, para ensinar a palavra de Deus, para falar de Jesus para ela, ensinar também outras coisas importantes, lições de cidadania para aquelas crianças. Então, assim começou o trabalho de escola bíblica dominical lá no Reino Unido. As escolas dominicais, elas são fundamentais
para este trabalho de evangelização de crianças. Não somente de crianças, mas também de adultos. Nós não podemos perder este foco. A escola bíblica dominical, ela não é direcionada apenas para os crentes, mas também para as pessoas não crentes. Devemos convidar pessoas não crentes para participar da escola bíblica dominical, para aprender a palavra de Deus. E é muito importante você já começar a semear a palavra de Deus no coração das pessoas, já desde a mais tenra idade. E louvo a Deus pelas igrejas que se preocupam em estruturar uma boa escola bíblica dominical para as crianças. E isso envolve muitos aspectos, como a dedicação de professores e professoras a este ministério. É muito importante que Deus levante nas nossas igrejas irmãs e irmãos que tenham jeito, que tenham habilidade para trabalhar com crianças, que se qualifique, que faça cursos de treinamento de obreiros da infância, que o departamento infantil seja bem equipado com os materiais necessários. A aula para criança exige material didático específico, exige estrutura específica que a igreja deve investir. A igreja não pode considerar um gasto, o investimento, as despesas com a escola bíblica dominical de criança. Não é um gasto. É um investimento e um investimento muito importante. Adquira as lições da escola dominical das crianças, o álbum de figuras, projetor de slides, enfim, tudo que for material necessário, o ambiente da sala de aula, as cadeiras, os bancos, enfim, tudo que for necessário. Faça uma sala boa, uma sala com boa iluminação, uma sala que não tenha problema com mofo, uma sala que seja confortável para as crianças, e ensine a palavra de Deus a elas, porque a escola bíblica dominical é uma das principais estratégias de evangelização das crianças. Pastor Zé Roberto, também temos outras estratégias também para a evangelização de crianças. Que é a alfabetização evangelizadora. Pastor Fábio, aqui o ponto 3.2, é bom a gente lembrar que o Robert Raikes, quando ele criou a escola bíblica dominical, foi com o objetivo também de alfabetizar. Isso porque as escolas, o acesso às escolas e aquilo que a gente hoje chama de letramento era muito difícil, porque as crianças estavam à margem, não tinham acesso a livros, não tinham acesso à leitura. E a partir da Bíblia e a partir do ensino bíblico, favoreceu que as crianças também aprendessem a ler. Inclusive, eu aproveito aqui para destacar, eu sou da área de letras, de linguagem, de linguística, e eu estava ouvindo uma colega pesquisadora, pastor Fábio, reportar certa feita que uma pesquisa foi feita e demonstrou que as crianças evangélicas, elas têm um letramento, uma alfabetização, cada vez pelo fato de começarem cedo e estarem associadas à escola bíblica dominical. Isso inclusive foi instrumento de pesquisa, e comprovou que as crianças acabam tendo acesso à leitura e alfabetização mais cedo do que a maioria das outras crianças. Então, isso é uma demonstração de que a escola bíblica dominical, ela tem um valor espiritual, de formar essas crianças para o reino de Deus, mas também tem um valor social, porque essas crianças têm um contato com a letra, com o texto escrito, com a leitura mais cedo. Isso serve também como uma forma de complementar, digamos assim, já que no nosso país nós temos a educação, gratuita. Então, há uma forma de complementar a alfabetização dessas crianças através desse processo de evangelização. É um motivo a mais para a gente continuar ensinando as crianças, Exato, e esse trabalho de alfabetização evangelizadora, além de ser um trabalho inclusivo que vai iniciar a criança no mundo da leitura e vai ajudar ela a ter contato com a leitura, e inclusive leitura da palavra de Deus, ela também está fazendo esse lado social. Inclusive a criança convivendo com outras crianças na igreja vai desenvolver todo esse convívio social das crianças e acaba sendo abençoada em todas as áreas. Outra estratégia evangelizadora para as crianças é a escola bíblica de férias.
Muitas igrejas organizam nos meses de julho e dezembro escola bíblica de férias, e é uma bênção. Nós já temos visto várias congregações organizarem trabalhos semelhantes. É um trabalho que mobiliza todo o departamento infantil da igreja, é um trabalho que exige uma estrutura, uma boa programação, mas é muito bom porque as crianças, né, no período de férias, elas passam o dia todinho em casa, vai para um lugar ou outro, e muitas delas ficam muito ociosas, outras ficam lá, tomam o seu tempo todinho em videogame, em jogos eletrônicos, em televisão, etc. E a escola bíblica de férias é uma boa oportunidade para que ela tenha uma programação diferente, ela se envolva com coisas diferentes. É muito bom para o estudante, independentemente da faixa etária dele, no período de férias ele desopilar com outra coisa, se envolver numa atividade de um serviço voluntário, numa atividade recreativa também diferente. E aqui é importante, nesse trabalho de evangelização com crianças, é importante a atividade recreativa. A gente não pode encarar isso apenas como uma brincadeira e como se isso não fosse importante, mas é sim muito importante para a criança as atividades recreativas, e elas podem brincar aprendendo a palavra de Deus, e isso é importante, esse trabalho de escola bíblica de férias. Pastor José Roberto, além desses trabalhos de escola bíblica dominical, alfabetização evangelizadora, escola bíblica de férias, a igreja também pode idealizar vários trabalhos que possam ser inclusivos. Nós vemos aí as crianças, elas são as maiores vítimas de problemas sociais, econômicos, elas se encontram num estado de vulnerabilidade social muito grande. Então, qualquer trabalho que a igreja realize direcionado para essas crianças, tanto no sentido espiritual como no sentido social, vai estar prestando uma grande contribuição de grande relevância para essas famílias. É isso mesmo, e nós destacamos aí o ponto 3.4, evangelização infantil personalizada. Então, o que é que isso quer dizer? O pastor Fábio acabou de apontar. Nós queremos desafiar aqui a você, meu amado irmão, minha irmã, a pensar estratégias criativas, sobretudo criativas, para evangelizar as crianças. Criança gosta de coisas que atraiam, e aí nós precisamos, inclusive, sermos um pouco mais tolerantes, nós os adultos, para entender as estratégias de evangelização das crianças. Às vezes, nós que já passamos de uma certa idade, estamos no culto infantil e às vezes vemos ali as crianças batendo palma, as crianças marchando, fazendo um movimento corporal, e às vezes a gente quer censurar. Não podemos, temos que ser compreensíveis. A criança tem toda uma necessidade de fazer movimentos corporais, tem necessidade de atividades dinâmicas, e para isso os nossos professores, evangelizadores, precisam ser estratégicos, e eu digo sempre, criativos, porque a criança gosta de novidades. Então pense o que é que você pode fazer na sua igreja, meu amado irmão, minha irmã, e não apenas dentro da sua igreja, mas também fora dela, para alcançar as crianças. O que é que pode ser feito para ganhar as pessoas, ou melhor, as crianças para Jesus, de uma forma criativa, de uma forma atrativa e de uma forma dinâmica? Então, esse é o desafio, pastor Fábio. Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. À guisa de conclusão, queremos dizer que nós temos o desafio de ganhar e de conquistar as crianças para o reino de Deus. Mas o debate continua. O debate continua domingo na nossa classe de Escola Bíblica Dominical da nossa congregação, e convidamos você para ir juntamente com a sua família, leve as crianças e vá para a Escola Bíblica Dominical de uma de nossas igrejas mais próxima da sua casa, e se delicie com o estudo da Palavra de Deus. E muito bem, não apenas envie sua criança para a escola dominical, vá também com ela, e que Deus lhe abençoe. Convidamos você a continuar nos assistindo através da TV, das redes sociais, e que Jesus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser.